Neste momento, inicia-se a solenidade de posse de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus, informamos que a solenidade será realizada por meio eletrônico. Agradecemos a todos que acompanham esta sessão solene pelo canal oficial do TSE no YouTube, pela TV Justiça e aos que participam da sessão plenária virtual. Compõem a mesa de honra virtual as seguintes autoridades: Sua Excelência o senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luiz Roberto Barroso. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro. Excelentíssimo senhor Presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luiz Fux. Excelentíssimo senhor Presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Rodrigo Maia. Suas Excelências os senhores, Vice-Presidente do TSE, Ministro Luiz Edson Fachin. Ministro Alexandre de Moraes. Corregedor-Geral Eleitoral, Ministro Og Fernandes. Ministro Luiz Felipe Salomão. Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Ministro Sérgio Banhos. Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Augusto Aras. E o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz. Com a palavra, Sua Excelência o senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luiz Roberto Barroso. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse de Sua Excelência, o senhor Ministro Alexandre de Moraes, no cargo de Ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Convido todos a acompanhar, em posição de respeito, a execução do hino nacional. Mas serves da justiça clama forte.
Convido Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes, a prestar o compromisso regimental. Microfone, ministro. As palavras. Com a palavra, ministro Alexandre. Sem som. Presidente, assumo o cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, prometendo cumprir fielmente a Constituição e a legislação do país. Convido o senhor diretor-geral da Secretaria do TSE a proceder à leitura do termo de posse. Aos 2 dias do mês de junho do ano de 2020, em sessão solene do Tribunal, tomou posse no cargo de ministro efetivo o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, eleito pelo Supremo Tribunal Federal em sessão plenária do dia 21 de maio de 2020, nos termos da linha A, inciso 1 do artigo 119, combinado com o parágrafo 2º do artigo 121 da Constituição Federal. Sua Excelência declarou aceitar o cargo para o qual foi eleito e prestou o compromisso de bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições. O presente termo vai assinado pelo presidente e pelo empossado. Obrigado, senhor secretário. Declaro empossado no cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Agradeço, uma vez mais, a participação de todos os que acompanham esta solenidade, nomeadamente o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem a Justiça Eleitoral agradece uma vez mais a distinção da presença em meio aos afazeres do seu cargo, mesmo valendo para o eminente presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Daqui, nosso abraço e mensagem de carinho ao presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, que convalesce de uma cirurgia. Da mesma forma, muito honrados em ter aqui o excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, a presença de quem cumprimento todos os senadores da República que concedem a sua audiência a esta cerimônia. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, na pessoa de quem cumprimento todos os deputados federais que prestigiam essa cerimônia. Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral Eleitoral e Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público, senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa de quem cumprimentamos todos os advogados, e registramos ainda a presença de Suas Excelências, as senhoras e senhores, Presidente da República, professor Michel Temer, os ministros do Supremo Tribunal Federal de ontem, de hoje e de sempre, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, na pessoa de quem são cumprimentados todos os ministros de Estado, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral de ontem e de hoje, o governador do Estado de São Paulo, João Dória, e o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, o corregedor
Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, os ministros de tribunais superiores, Sua Excelência o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Geraldo Pinheiro Franco, na pessoa de quem são cumprimentados todos os presidentes de tribunal, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Valdir Nuevo Campos, na pessoa de quem são cumprimentados os presidentes dos tribunais regionais eleitorais, os presidentes dos tribunais regionais federais, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, senhores presidentes de associações de classe, senhores jornalistas, senhores familiares e amigos, senhoras e senhores, como todos estarão bem cientes, essa é uma cerimônia breve e sem discursos alongados, cabe apenas uma mera anotação acerca da biografia do ministro empossado, que é uma larga e bem-sucedida biografia. O ministro Alexandre de Moraes vem de uma carreira vitoriosa na vida acadêmica, onde se formou pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lá obteve o seu título de doutorado, de livre docente e mediante concurso público de professor associado. E na sua vida pública, o ministro Alexandre de Moraes ocupou diversos cargos com distinção, foi promotor de justiça do Estado de São Paulo, mediante concurso público, no qual classificou-se em primeiro lugar, num árduo e disputado concurso, foi secretário de Justiça e Cidadania do governo Geraldo Alckmin, foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, foi secretário municipal de transportes do município de São Paulo na gestão Gilberto Kassab, foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo na gestão de Geraldo Alckmin, foi ministro da Justiça na gestão do presidente Michel Temer. E para os que puderam acompanhá-lo, foi uma vida completa e sem mácula. Além disso, eu tenho o prazer de sentar ao lado dele nas sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal, e aqui e ali ainda conseguimos até nos divertir um pouco, porque a seriedade não impede que se viva com um pouco de bom humor. Seja muitíssimo bem-vindo, professor, ministro Alexandre de Moraes, a esse tribunal, nesse ano que vai ser dureza, não apenas pelos encargos, como pelas incertezas que temos pela frente. Gostaria de agradecer, antes de encerrar, já que prometemos uma cerimônia breve, em nome do tribunal, em nome do empossado e em meu nome pessoal, uma vez mais, a presença de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, Sua Excelência, o senhor Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, Sua Excelência, o Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, Sua Excelência, o Presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, meu querido amigo Luiz Fux, e as demais autoridades, o senhor Procurador-Geral da República, o senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e demais autoridades que compõem a nossa mesa virtual. E, aliás, esta mesa virtual é uma prova viva, eu penso, da independência e harmonia entre os poderes, todos aqui reunidos fraternalmente. O amor ao Brasil, o amor à democracia e o amor à justiça nos une a todos, acima de qualquer divergência eventual. Assim é, porque assim deve ser. Muitíssimo obrigado a todos. Declaro encerrada esta sessão, cumprimentando uma vez mais o ministro Alexandre de Moraes. Senhoras e senhores, o Tribunal Superior Eleitoral agradece a participação de todos. Tenham uma boa noite.